Saudações e seguimos agora para a última síntese informativa. Deputado Rafael Massanga Savimbo diz que vitória de Museveni no Uganda era esperada dada a fraude típica de boa parte dos países africanos. Em entrevista à Camunda News, estudantes portugueses divergem sobre a decisão do governo de encerrar escolas. E para encerrar, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Zimbábue morre vítima da Covid-19. Estes são os principais temas em destaque que iremos desenvolver. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. O deputado da bancada parlamentar da UNITA, Rafael Massanga Savimbo, considera que os resultados eleitorais no Uganda que deram vitória ao presidente Yoweri Museveni eram esperados dado o nível evidente de fraude eleitoral. O também analista em assuntos de relações internacionais não determina que se as eleições fossem justas e transparentes, seriam ganhas pelo jovem opositor Bobi Wine, mas sublinha que o governo de Museveni adiou uma vez mais o sonho do povo ugandês em ter um país democraticamente próspero, onde é respeitada a vontade popular. Na observação de Rafael Massanga Savimbo, o que se passou no Uganda, em vésperas de eleições, desde a manipulação da imprensa, o envolvimento de militares e polícias para intimidar a oposição, bem como a falta de transparência dos cadernos eleitorais e entre outros males, é o mesmo que ocorre em alguns países africanos, entre os quais Angola. Para alterar a prática do recurso à fraude em muitos dos Estados africanos, o deputado apela aos jovens a unirem-se contra essas tendências. Para o caso particular do Uganda, eu de facto lamento, foi muita pena, tem sido muita pena o exemplo que tem vindo do Uganda. As eleições, devo mesmo dizer, que foram uma mascarada, foram uma fantochada, foram uma prática muito triste. E hoje, em 2021, termos em África presidentes, regimes e homens que se comportam como o que se viveu ou está-se a viver no Uganda, é muita pena. Eu penso que nós temos grandes desafios, e porque os maiores desafios têm que ver com a luta contra a pobreza, contra a fome. Nós precisamos de garantir refeições, no mínimo 2 refeições por dia para a mesa de cada africano. E se o desafio é este, como é que ainda em 2021 nós assistimos a cenas tão tristes como aquela que nós vimos no Uganda? Então é um mau exemplo o que se passa no Uganda, e é sinal de que os africanos, e sobretudo a sua juventude, têm mesmo de acordar, têm de tomar em mãos o seu próprio destino. Pela história política do Uganda e também pelos dados que temos do terreno, não foi surpresa alguma, embora o povo fosse alimentando de alguma esperança, mas não foi surpresa para os observadores atentos e até mesmo para o povo em geral. Eu penso que não foi surpresa, e razão pela qual muitos ugandeses nem participaram, não foram votar, porque sabiam que era a mesma coisa, é o mesmo sistema, são os mesmos homens, são os mesmos vícios. Então são as mesmas causas que trariam os mesmos efeitos. Então não houve interesse nenhum por parte de muitos, porque sabiam que seria mais uma vez uma mascarada, um teatro eleitoral, simplesmente para então ser uma oportunidade de se legalizar então um poder que é ditatorial. No século XXI,
cortar a internet para que o cidadão não tenha acesso às redes sociais, para não partilhar informações. Eu acho que esta prática é caduca e deve ser desencorajada e combatida, não só no Uganda, mas também em outras partes da África. A ação que eu faria não é só com Angola, mas é mesmo com uma prática mais ou menos generalizada em África. O que significa? Para o nosso caso particular de Angola, nós temos sérios problemas ligados à transparência na organização do próprio processo eleitoral. Falo aqui de questões ligadas ao registro eleitoral. Falo, por exemplo, de uma prática que é negativa, que tem que ver com a não publicação dos cadernos eleitorais nos prazos estabelecidos pela lei. Falo de várias coisas que impedem praticamente que o processo aqui no nosso país seja transparente. Em suma, eu diria mesmo que há uma certa confusão no processo e que se pode traduzir numa espécie de uma desorganização organizada para que nesta confusão então tudo passe. De referir que o presidente Museveni ganhou as eleições presidenciais com cerca de 62% dos votos, tendo o seu principal adversário, Bobi Wine, conseguido 30,6% dos votos. O líder da oposição, que contesta os resultados, denuncia que, a mando de Museveni, vários militares foram destacados juntos de sua casa, sendo que uns cercaram a referida habitação e outros estão mesmo no interior de seu quintal. Entretanto, em Portugal, vários estudantes e encarregados de educação reagem à decisão do governo em suspender novamente as aulas presenciais para um período até 15 dias, que podem ser prorrogadas caso não se registre uma tendência decrescente no número de infecções por Covid-19. As opiniões divergem. Falando a Camunda News via WhatsApp, a jovem Mariana Fontes, estudante de Educação Básica na Escola Superior de Lisboa, é a favor da suspensão das aulas presenciais, dada a necessidade para se contornar a tendência crescente das infecções por Covid-19. O jovem Isário Gama, estudante de Comunicação e Jornalismo na Universidade Lusófona. Eu concordo com o encerramento das escolas, porque acho que mesmo que é um benefício para a prevenção do Covid, não só porque para nos defendermos do vírus, mas também para ajudar os médicos que estão na luta contra o Covid nos hospitais e que de momento sabemos que estão cheios. Pronto. Relativamente à minha faculdade, a minha faculdade sempre adotou boas medidas, no sentido em que dividiu a turma em 2 turnos e só um turno por semana é que ia à escola. Isto evitava que nós nos encontrássemos, mas há outras escolas que não adotaram estas medidas. A nível da dificuldade nos exames, eu penso que manteve no geral, mas há pouco tempo tive um exame online em que durou cerca de 10 horas e foi muito difícil mesmo. Penso que as aulas online sejam prejudiciais dependendo de cada pessoa. Por exemplo, eu sou uma aluna que já não captava bem as coisas nas aulas, por isso tudo se manteve mais ou menos. Eu agora ouço as aulas, não capto muita coisa, o que já acontecia, mas estudo sozinha, como sempre estudei. Em relação às novas medidas, acho que o Governo faz bem em decretar o encerramento das escolas e das universidades para que assim seja feito o ensino à distância, e acho que provavelmente os exames serão um bocado mais difíceis. O que eu não sei se isso é verdadeiramente justo, porque nós não vamos para casa porque nós alunos queremos, mas sim porque devido a uma pandemia que está a decorrer lá fora. Portanto, eu não sei se será justo os exames serem um bocado mais difíceis.
Mas concordo com o que irá ser dito ao governo, irá ser dito pelo governo. Já a jovem Patrícia dos Reis, estudante de Ciências da Comunicação e da Cultura, considera a suspensão boa por um lado e má por outro, dado que, na sua perspectiva, as pessoas têm dificuldades em assimilar as matérias durante as aulas online. Em relação ao facto de terem fechado as escolas, a minha opinião neste caso, é bom, porque vai conseguir controlar um pouco do vírus, da Covid-19, e por outro lado é mau, porque vamos atrasar os estudos e os ensinos, principalmente por parte das primárias e dos secundários, e das secundárias neste caso, não é secundárias. Em relação, por exemplo, eu que sou mais velha, eu mesma acho que quando eu estou a ter aulas online, à frente de um computador, no virtual, eu não aprendo nada. Ou seja, estou lá, presença, mas não estou a aprender nada. O professor está ali a falar durante 3 horas e em vez de estar atenta ao que ele está a dizer, posso estar distraída com outra coisa, seja no telemóvel, seja, enfim, em qualquer outra coisa, sem estar atenta especificamente à aula. Então imagino que as crianças mais novas que não têm essa concentração consigam estar atentas tanto tempo, principalmente 4, 8 horas, depende das horas que eles têm de aula, consigam estar totalmente concentradas numa só coisa. Já Alice Silva, encarregada de Educação, é claramente contra a suspensão das aulas presenciais, pelo mesmo motivo da jovem Patrícia dos Reis, a falta de aproveitamento das aulas quando são administradas online. As autarquias, portanto, num esforço, não é, com o governo, querem então dar para os escalões A e B, né, um computador e um router. Para quê? Para não haver os problemas, os alegados problemas do ano passado, que muitas famílias alegavam que a net não era boa e que, enfim, no meio da aula o sinal caía e houve muitas alegações nesse sentido. Então, para evitar isso, as autarquias sugeriram então dar às crianças um PC e um router. Qual é o problema? Nem todas as famílias concordam com isso, e exatamente pelo que aconteceu o ano passado, não houve aproveitamento. Os únicos que se notou algum tipo de aproveitamento escolar foram os do segundo ciclo, não é? Aqueles aí a partir do 9º ano, que já são crianças, adolescentes, pré-adolescentes. A responsabilidade é outra, o compromisso é outro, né? E os da faculdade, estamos a falar dos IPS. Os pais não estavam muito presentes, não podiam, nem todos os pais podiam estar ali em cima dos miúdos. Eu sou uma mãe que posso falar nesse sentido. Se não tivesse o mano mais velho dela, eu estava perdida, porque eu trabalho, chegar em casa, as coisas de casa, depois estar ali em cima da menina, que se teve as aulas online, se fez os deveres, o que é que a miúda não entendeu, porque eles tinham, pelo menos, estou a falar de uma forma muito pessoal, a Ádia teve super dificuldades em perceber metade do que a professora explicava, porque o outro colega está a perguntar, o outro colega está... enfim. As aulas nunca correram muito bem. De referir que o principal factor que esteve na base do novo confinamento em Portugal foi o registro máximo de 14.647 casos de Covid e 219 mortes em 24 horas. Morreu nesta quarta-feira, dia 20, vítima da Covid-19, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Zimbábue, Sibusiso Moyo, militar que anunciou a tomada dos países pelas Forças Armadas zimbabuenas, que resultou na queda do presidente Robert Mugabe em 2017, como escreve o portal da Camunda News. Moyo morreu aos 61 anos de idade num hospital da capital, o Harare. O presidente do Zimbábue, Emerson
Mnangagwa confirmou a morte do ministro e partilhou uma mensagem de homenagem ao falecido veterano da luta do país pela independência. Moio era um general do exército aposentado. Ficou conhecido em finais de 2017 pelo seu papel na tomada do poder pelos militares que levou à demissão forçada do ex-presidente Robert Mugabe após quase 4 décadas no poder. Esta foi a última síntese informativa. Se pretender rever outras reportagens, acesse a nossa plataforma digital Camunda News. Boa noite e obrigada pela sua companhia. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.